Vocês estão vendo aí? Sim. Ótimo. Sim. Bom, depois dessa confusão aí, mas eu esperava entrar 8h30, são 8h22, mas acho que está todo mundo aí, né? Sim. Bom, essa aula não é demorada não, mas eu gostaria depois de passar um material para vocês, não sei se a Carol passou, a professora Carol passou para vocês, é um manual básico de procedimentos procedimentos médicos hospitalares da Faculdade de Medicina da USP. É muito interessante, seria muito bom que vocês pudessem ter esse manual de procedimentos, quer dizer, é da Faculdade de Medicina mais famosa do Brasil, mas eu acho que não é por isso, é porque realmente, se vocês não precisam decorar, mas se vocês lerem, são 13 tópicos, mais 13 tópicos básicos que dão uma ideia perfeita de todos os procedimentos rápidos a serem executados em pronto-socorro, né? Então, vale muito a pena ter com vocês, até cópia dele, deixa eu dar uma olhada aqui, a cópia do manual vocês vão fazer aqui deve dar umas 40, 50 páginas só, ou menos até, acho que nem isso, mas vale a pena ter, tá bom? Vamos falar um pouco sobre drenagem. Quem é representante da turma? Sou eu, professora Stephanie. Stephanie, de tempos em tempos você diz ok para mim, tá bom? Tá bom. Gente, continuando aí. Bom, vamos falar um pouco sobre drenagens. Então, a definição é a técnica para remover coleções líquidas ou gasosas de uma cavidade serosa, ferida ou cavidade através de um dreno, tá? Então, a gente vai colocar sempre um dreno em determinada ferida ou numa cavidade, pode ser uma cavidade abdominal, uma cavidade torácica, no pescoço, até no crânio. Você pode fazer uma drenagem de líquido em excesso de um paciente, por exemplo, que tenha hidrocefalia, porque senão a cabeça aumenta cada vez mais, né, pelo aumento da pressão licórica intracraniana, você faz uma drenagem do líquor, só que você não pode exteriorizar esse líquor para o exterior, porque senão o meio externo dessa drenagem vai acabar sendo contaminado, né, pelas bactérias da pele ou do ar, que ascenderão por esse dreno e atingirão o sistema nervoso central. Então, é extremamente temeroso. A gente não pode fazer uma drenagem externa licórica. Então, a gente faz uma drenagem interna, drena o líquor do crânio por um tubo, né, por um dreno específico, que você implanta lá dentro do terceiro ventrículo. Estou dando um exemplo, tá? E você faz essa colocação do dreno no terceiro ventrículo, exterioriza pela calota craniana, passa pelo subcutâneo do couro cabeludo, até por cima da galha aponeurótica, e desce pelo couro cabeludo, passando pelo pescoço e pelo tórax, por tudo debaixo do subcutâneo, né? Faz um túnel, vai tunelizando e vai passando o tubo, o dreno, até que ele atinja a cavidade peritoneal, para dentro do abdômen. E aí você faz uma derivação ventrículo peritoneal. Você remove o excesso de líquor do crânio, né, do intracraniano, do cérebro, da parte interna do cérebro, para dentro do peritônio. Como a cavidade peritoneal é estéril, você não tem possibilidade de contaminação do cérebro por bactérias que ascendam
por esse dreno. Então, a gente faz uma derivação interna. Então, é uma técnica para remover coleções líquidas, por exemplo, essa que eu falei para vocês. Falei que você pode remover excesso de líquor para a cavidade peritoneal. Outro exemplo é você ter um abscesso, por exemplo, dentro do fígado. E aí você precisa drenar esse abscesso. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode puncionar esse abscesso no fígado percutâneo, ou seja, pela pele, coloca uma agulha na pele e, dirigido pelo ultrassom, a agulha vai sendo direcionada até o interior do abscesso. Aí você pode aspirar com uma seringa ou com vácuo e diminuir a quantidade de secreção que tenha dentro deste abscesso. Porém, ele vai acabar coletando novamente. Aí é necessário que você coloque um dreno dentro dessa loja de secreção e proceda o esvaziamento constante, ou seja, enquanto houver secreção naquela loja, ela vai drenar por esse dreno que você colocou, direcionado pelo ultrassom. Ah, professor, mas no cérebro não pode colocar um dreno exteriorizado. E no fígado pode. Qual a diferença? Alguém sabe? Pode falar. Oi? Tem alguém aí? Oi? Oi, professor. Gente, pode falar, eu tô aqui para ouvir também. Vocês têm que falar alguma coisa, fala alguma coisa. A resposta pode ser não, sim. Eu tô querendo saber, a minha pergunta é, por que você não pode colocar o dreno do cérebro para fora, exteriorizado na pele, e o do fígado você pode, nesse caso que eu falei? Seria porque no cérebro as células de defesa não conseguem passar pela barreira hematocefálica Não. e no fígado consegue? Não. Pode tentando. É por conta do líquido encefalorraquidiano? Não. Gente, tá bem na cara, hein? Eu quero fazer vocês pensarem. Só um pouquinho. A aula é bem tranquila, porque a aula não tem muita coisa, né? Tem muito... É pelo risco de morte, professor? Hã? É pelo risco de morte? Não, risco de morte você tem em todo procedimento cirúrgico que você fizer, você pode ter um risco de morte. Mínimo ou máximo, sempre vai haver algum risco, mas não é isso, não. Professor, é por causa diga. da calota porque, craniana? professor... Ai, desculpa. Não. Não. Pode É falar. porque tem a derivação para o peritônio e tem a derivação externa com relação a esses drenos do líquor. Mas a derivação, acho que a externa, se eu não me engano, se não houver uma medida da quantidade de líquor que sai, o paciente vem a óbito. Não Não, seria... não é isso também. Não, olha só. Existe uma derivação externa, mas ela é momentânea, tá? Você não pode permanecer com essa derivação externa, que senão você contamina o cérebro. Isso que eu falei. As bactérias ascendem pelo dreno e contaminam o cérebro. Não é isso. A pergunta é exatamente, estou falando exatamente isso para vocês. Qual é a diferença em que eu fiz uma derivação externa do fígado, um abscesso hepático, e eu não devo fazer isso com o cérebro? Por quê? Bom, é muito simples. Cada um falou uma coisa, tem o que tem na cabeça, eu acho que está certo. Vocês têm que dizer o que estão pensando, e eu digo até que não estão errados, não. Vocês estão pensando em várias coisas, a barreira hematocefálica, o outro pensou. Mas a questão aí é contaminação. O fígado já está contaminado. Você está drenando
uma secreção séptica, ou seja, com pus, com contaminação, com bactérias nesse líquido. Então, você está exteriorizando bactérias e secreções purulentas do fígado para o meio externo. Então, você pensar em contaminação do fígado não cabe, né? A partir do momento que você drenar esse fígado e a secreção parar de sair por esse tubo, aí você vai retirar esse dreno e o paciente está curado, tá? Então, isso chama drenagem percutânea. Você faz por punção e colocação de um dreno no local, no fígado, pela pele. Você faz uma incisão pequenininha na pele, introduz a agulha, localiza, aumenta o diâmetro do acesso e depois vai lá e coloca um dreno lá dentro. E aí você pode até lavar essa loja. Joga um soro fisiológico lá dentro, deixa sair, joga um soro, aspira o soro, vai diminuindo a contaminação da loja hepática, no caso, com abscesso. Então, a diferença é essa, uma está contaminada e a outra não está. Então, você não pode exteriorizar um meio estéril, igual você colocar um dreno na cavidade peritoneal sem que ela esteja contaminada. Para que vai colocar o dreno? Ah, eu quero retirar alguns líquidos. Ótimo. Então, vamos retirar o líquido, fazer o procedimento de retirada do líquido e depois tirar o dreno. É igual a gente faz isso quando você precisa fazer, por exemplo, uma diálise peritoneal. Aí você coloca um catéter lá dentro da cavidade peritoneal e aí você introduz o líquido, né, os líquidos na cavidade peritoneal. E alguém está ligado. E aí você coloca o dreno na cavidade e depois retira o líquido. Então, depois de ter usado isso, você pode retirar o dreno e acabou. Agora, se você for permanecer com esse dreno para diálise peritoneal, esse paciente, em determinado momento, vai acabar contaminando a cavidade peritoneal. Ah, mas é assim que acontece? É assim que acontece. Geralmente, o paciente, às vezes, passa muito tempo fazendo diálise peritoneal, com o catéter colocado no peritônio, mas em determinado momento ele acaba sendo contaminado pela cavidade, apesar de você tomar todos os cuidados para a introdução do líquido, né, na cavidade, a retirada do líquido e tal, mas as bactérias são terríveis, elas acabam fazendo essa colonização. Então, gente, você pode colocar numa ferida, se o paciente tem uma ferida em determinado lugar e você coloca um dreno nessa loja por exemplo, muscular. Você tem um paciente que tem um abscesso intramuscular, aqui nessa região, nas regiões tropicais, né, próximos dos trópicos, existe uma doença que chama piomiosite tropical. Pio, pus, mio, músculo, inflamação, ite, então, piomiosite. Então, é uma inflamação do músculo com pus, provocada por uma bactéria que causa abscesso intramuscular. Então, é necessário você fazer uma incisão na pele, tunelizar, quer dizer, aumentando o diâmetro no subcutâneo, na aponeurose, e atingir essa loja muscular. Aí você consegue drenar essa secreção. E essa secreção sendo retirada, você pode deixar um dreno no local. Geralmente a gente coloca um dreno, chama dreno de Penrose. Alguns médicos hoje, já mudando um pouco o conceito de drenagem, já fazem de forma diferente. Eles drenam, lavam a região e depois acaba suturando novamente. Os cirurgiões, isso é mais feito por alguns ortopedistas. Os cirurgiões preferem deixar a ferida aberta
com um dreno dentro, geralmente um dreno de borracha flexível, que chama dreno de Penrose, e aí você deixa esse dreno de borracha alguns dias, 1, 2, 3 dias, parou de sair a secreção pelo dreno, você puxa o dreno, faz um curativo fechado, e aí ele cicatriza aquela abertura no máximo em 7 dias, né? Então, você tem como fazer drenagens de vários locais, colocando vários drenos e cada um específico para cada local. Eu acho importante essa aula na hora que eu friso isso, porque antes da UEA, eu estou na UEA desde que a UEA começou, e a disciplina começou comigo também, e eu via alunos que recém-formados, que iam para o interior, e de repente a gente recebia no 28 de agosto, pacientes vindos do interior com dreno de, por exemplo, uma sonda de Foley, que é usado para esvaziar a bexiga, né? Sendo colocada na cavidade peritoneal. Mas falar, porque no interior não tem material, não tem... Tudo bem, não tem, tem outras formas de fazer, mas não é esse tipo de dreno. Ou um dreno de Penrose, colocado no tórax, coisa absurda, não faz o menor sentido. Então, o que a gente visa e quer mostrar e ter certeza de que vocês saem daqui com conhecimento suficiente para não fazer esse tipo de coisa, e depois desses tempos para cá, quer dizer, quase 18 anos para cá, 19 anos para cá, eu não tenho visto praticamente nada disso mais, nunca mais vi nada disso. Não que a gente seja perfeito e os alunos também, mas acho que a gente tende sempre a melhorar, né? Então, como classificação das drenagens, gente, a gente tem como finalidade. A finalidade da drenagem, a gente tem uma finalidade preventiva, outra diagnóstica ou curativa. A preventiva seria a drenagem que você faz prevendo que o paciente vai apresentar uma secreção naquele local, apesar de você ter drenado. Entenderam? Por exemplo, eu coloco um dreno num paciente com apendicite supurada, um apêndice que ele rompeu. O que é um apendicite supurada? É um apêndice que ele aumentou de diâmetro e a infecção atingiu a parede do apêndice e rompeu o apêndice. Então, é chamado de supurar, de romper, por secreção, por infecção, por uma lesão de necrose séptica, por bactérias. Ela rompe a parede do apêndice e extravasa fezes para dentro da cavidade. Então, a gente tem uma apendicite supurada, quer dizer, rompida, com secreção fecaloide na cavidade, pus, que você abriu, fez uma laparotomia localizada lá, fez a retirada daquele apêndice, lavou a região, aspirou, secou, deixou aquela área limpa, mas ela está contaminada. Se eu fechar, ele pode acumular secreção purulenta naquele local novamente. O que a gente faz? Coloca um dreno naquele local preventivamente. Então, a gente coloca aquele dreno preventivamente, porque aquele dreno vai servir para drenar daquele local para a pele, quer dizer, para o exterior, secreção purulenta que, porventura, acumule naquele local. Então, isso é uma drenagem preventiva. Quando a gente não sabe o que tem dentro do local onde você identifica as secreções, você pode fazer uma drenagem diagnóstica. Quando você faz uma drenagem diagnóstica, você vai descobrir o que tem naquele local. Então, você pode fazer por exemplo, uma punção com colocação de um dreno no local e descobrir que aquele local onde você puncionou e colocou aquele dreno
drenou somente um líquido claro, um líquido seroso, sem contaminação, ou sangue, né? Somente sangue, ou você drenou o local e saiu um seroma. Seroma é uma coleção de plasma com restos celulares, gordura liquefeita. Então, você tem um somatório de segunda fase, fase desassimilativa do ferimento. Lembram lá que ocorre a liquefação dos tecidos? E, às vezes, uma ferida operatória apresenta uma coleção, e aí você drena, coloca um dreno, ou vai lá e drena aquele local e descobre que aquilo é um seroma. Ou até pus, né? Por exemplo, você tem um paciente que tem uma coleção localizada no tórax, dentro do tórax, e aí você faz uma toracocentese, colocação de uma agulha, e descobre que lá dentro está cheio de pus na pleura, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Você tem uma coleção purulenta. E aí, o que você faz? É necessário que você coloque um dreno naquele local e drene aquela secreção purulenta do local. Isso é uma drenagem diagnóstica. E, ao mesmo tempo, nesse caso aí, ela é curativa. Você está curando o paciente do empiema pleural, né? Igual a do fígado, que eu falei para vocês. Você colocou um dreno no fígado, drenou um abscesso hepático, você fez uma punção, né, com a colocação de um dreno de forma diagnóstica, descobriu que era um abscesso hepático, e fez uma drenagem, que é um procedimento curativo. Então, ela é diagnóstica e curativa ao mesmo tempo. Alguma dúvida aí? Não, professor. Se alguém tiver fazer alguma pergunta e eu parar, pode fazer, não tem problema. Bom, o mecanismo de drenagem, ele pode ser um mecanismo cirúrgico, que é o que a gente geralmente faz, e é necessário que você faça uma incisão na pele e atinja, por dissecção, a loja onde exista essas secreções, né? E pode ser de forma espontânea. A forma espontânea mais comum que todos vocês conhecem é aquele abscesso que a gente tem debaixo do braço, né, ou no glúteo, na coxa, né, em que há a coleção de bactérias debaixo da pele, e aí faz aquele abscesso ali no folículo, faz uma foliculite, e da foliculite ele acaba crescendo a bactéria no subcutâneo e coleciona aquele pus, que você vai vendo que ele vai ficando mole, você vai tocando e vai ficando mole, e de repente você não faz nada, não procura um médico nem nada, tá tomando banho e ele vai lá, tá doendo bastante, vermelho, inchado, às vezes pode dar até febre, mas de repente ele necrosa a pele por um furinho pequeno e sai aquela secreção purulenta de dentro daquele abscesso que tem na axila, né, ou no glúteo, na coxa, na barriga, em algum local em que houve esse tipo de coleção. Então, isso é uma drenagem espontânea, drenou espontaneamente. Então, você tem o mecanismo cirúrgico e o espontâneo. Para manutenção, existem a forma simples em que você coloca só o dreno no local e deixa ela sair, né, ou com aspiração, em que você não quer que o dreno fique exteriorizado de forma aberta e facilite mais a contaminação. Então, você pode colocar um dreno com conexão para um frasquinho, ou então um dreno com aspiração. Você coloca um dreno a vácuo. Eu vou mostrar uma foto na frente de um dreno com aspiração. É aquele dreno que você coloca por exemplo, no tecido celular subcutâneo, após realizar uma lipoaspiração
ou descolamento amplo de tecido celular subcutâneo, né, com ressecção de pele e gordura nessas cirurgias plásticas, que faz a dermolipectomia, quer dizer, a retirada de pele e gordura. Então, você descolou muito tecido, soltou, por exemplo, a aderência que o tecido celular subcutâneo tem em cima da poneurose. E esse tecido fica uma loja ali, fica essa loja solta e coletando secreção de gordura liquefeita, plasma, soro, restos sanguíneos, né? E linfa também, porque quando o catéter de lipoaspiração atinge o tecido celular subcutâneo, ele vai destruindo vários tecidos linfáticos, atinge vasos, atinge gorduras, tecido celular subcutâneo com gordura, né? E essas lesões celulares vão liquefazendo já na segunda fase da cicatrização. E aí coleciona muita secreção. Eu já fiz alguns casos desse para hérnias volumosas da parede abdominal, em que o paciente tem excesso demais de pele. Quando você retira aquela hérnia grande que estava posicionada ali no tecido celular subcutâneo, você acaba deixando uma cavidade ali no tecido celular subcutâneo que você não pode acabar ignorando aquilo. Aí é necessário você descolar bastante tecido, puxar aquele tecido para baixo e acabar ressecando, tirando, fazendo uma dermolipectomia. Não é cirurgia plástica, é cirurgia reparadora, reconstrutora. Não é da cirurgia plástica, mas a gente faz isso também, né? E aí você coloca lá um dreno fininho, todo fenestrado, todo cheio de buraquinho, distribuído em toda a área em que você descolou. Então, a área é grande, a área de todo, às vezes é todo o abdômen, que vai até o arcabouço costal bilateral e as cristas ilíacas. Então, você precisa colocar o dreno nessa área todinha. Você coloca, às vezes, 1 metro de dreno dentro do paciente, enrolado, com vários furinhos dentro, né? E coloca aquele dreno sob aspiração contínua. E o paciente vai permanecendo dias e dias e dias com aquilo, e ele vai sendo removido. Eu já fiquei com um paciente que foi retirado 1.600 ml de drenagem de líquido pós esse tipo de cirurgia. E se você retira esse dreno antes, essa coleção acaba coletando no local. Tem algum problema? Quando ela não é muito volumosa, não tem problema. Mas quando ela se torna muito volumosa, ela acaba sendo meio de cultura para as bactérias que estão passando na corrente circulatória, né? É como se ele tivesse uma piscina de açúcar ali, uma piscina de cultura, de meio de cultura, a bactéria que está passando no sangue lá, ele falou, opa, peraí, deixa eu mergulhar nesse aqui, que eu vou me criar aqui. E aí elas se proliferam ali naquele tecido, naquele líquido livre, naquele terceiro espaço ali. Então, não é saudável que você deixe. Vocês podem ver que quem faz cirurgia plástica fica com um dreno de aspiração contínua vários dias, até que ele vá diminuindo, no final ele está drenando por dia, inicialmente 500 ml, 300 ml por dia, depois 100, depois 50, e aí diminui de forma que você pode retirar aquele dreno e deixar aquela ferida que ela vai cicatrizar sem coleção. Então, essa drenagem com aspiração, a gente tem um materialzinho próprio para perfurar a pele, o dreno é próprio para ser disponibilizado na área de drenagem, e a entrada no dreno, ela é feita por um tubo que se conecta a esse tubo que tem uma mola dentro, e quando você prende a mola e fecha a vácuo, ele faz a aspiração, a mola vai abrindo, o frasco vai subindo e a aspiração vai puxando a secreção de dentro da ferida. Ele é muito útil, muito utilizado, mais do que nunca agora, principalmente com o pessoal da cirurgia plástica. Para manutenção, a gente tem, para local, a gente pode drenar todos os locais, né?
a gente pode drenar a cavidade abdominal, a gente pode drenar a região muscular, pode drenar a região subfacial, quer dizer, secreções que às vezes acumulam subfaciais, elas são muitas vezes perigosas, porque elas se encontram na profundidade, podem se proliferar de forma, às vezes, fatal com o paciente, dependendo do tipo de bactéria que cresce ali, e elas se encontram em profundidade na ausência de oxigênio, então pode ser bactérias anaeróbias, Clostridium, anaeróbios, então elas crescem, dissipam e necrosam o músculo. Então é necessário que haja um critério bem feito ali, uma drenagem, uma abertura ampla às vezes, e um debridamento melhor dessa área. Você tem tecido celular subcutâneo, subfacial, muscular e intraperitoneal. Então, daí você vê que você pode ter em perna, pé, perna, coxa, pelve e cavidade abdominal. Você também pode ter subindo na cavidade torácica, tá? No mediastino, você pode ter coleção, um piomediastino, um hemomediastino, líquido inflamatório, né? Um derrame pericárdico, um derrame pleural, com líquido inflamatório também, por uma pneumonia. Na região cervical, você pode ter coleção e até intracraniana. Então, você pode ter em todos os locais coleção de líquido que, às vezes, são necessários colocação de drenos. O plano, ele é superficial ou profundo. Superficial a gente chama ali de tecido celular subcutâneo, músculo, ainda é superficial. Ultrapassou, atingiu cavidades, a gente chama de um plano profundo. Aí já é um plano profundo. E aí o material, a gente tem os tipos de tubos que a gente coloca, tubos e lâminas, né, de borracha, de silicone, antes se utilizava alguns drenos de borracha mais rígidos e até metálicos, mas hoje não. Hoje a gente tem drenos bastante específicos e drenos típicos para cada região do corpo para ser colocado. Isso porque eles provocam uma reação inflamatória menor e o pior nem seria isso, mas uma reação de iatrogenia. Vocês sabem que iatrogenia é causar o mal mais que o bem, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando cheguei em Manaus, eu fui fazer cirurgia, eu fazia cirurgia na Santa Casa, e o chefe da cirurgia era o Dr. João Lúcio, o Dr. João Lúcio era o chefe da Santa Casa. E a gente operava muita quantidade lá, era um movimento muito grande, porque não tinha outros hospitais em Manaus, só tinha o Getúlio Vargas para fazer cirurgia eletiva, e o Adriano Jorge ainda estava começando. Então, uma certa vez, eu fiz uma cirurgia numa paciente que tinha um médico na cidade, tinha feito uma ligadura do colédoco da paciente, e ela apareceu na Santa Casa com icterícia. Uma icterícia, imagina, se ligou toda a via biliar do paciente, né, que vem do fígado para dentro do intestino, ele ligou o colédoco, o paciente estava muito ictérico, e eu fiz uma derivação bilodigestiva. Eu não tinha condição, estava muito dilatado, eu liguei o colédoco dela no local onde estava amarrado, eu liguei, e fiz uma derivação término lateral em Y de Roux, que depois vocês vão ver como é feito isso. Então, é aquilo que eu falei, uma derivação biliar para dentro do jejuno. E eu botei um dreno, na época a gente não tinha muitos drenos, não tinha muito recurso, e eu coloquei um dreno de borracha, era um dreno de borracha grosso, que eu coloquei no local, quer dizer, debaixo da anastomose, eu coloquei o dreno, esperando que, se houvesse uma fístula, houvesse uma falha na sutura do colédoco com o intestino, essa secreção fosse coletada pelo tubo e saísse na pele. E eu saberia que houve uma fístula ali. Se a fístula fosse de pequeno débito, saísse bem pouquinho,
eu deixaria, né, depois que parasse de sair a secreção, eu puxava o dreno e resolvia o problema do paciente. Se fosse uma fístula de alto débito, drenando muita bile no local, eu teria que reintervir. Então, isso é um dreno que a gente chama de, com a finalidade que? Preventiva. Eu deixei um dreno preventivo no local. Só que, na Santa Casa, na época, a gente não tinha qualidade, não tinha muita coisa. O que aconteceu foi que o dreno se deslocou, e eu acho que na movimentação do paciente o dreno saiu, o atendente não sabia o que fazer, empurrou o dreno e segurou com o esparadrapo o dreno lá. Amarrou com o esparadrapo na pele e prendeu o esparadrapo. Só que na hora de empurrar, ele encostou o dreno no duodeno. E a pressão do dreno em cima do duodeno foi tanto que ela perfurou o duodeno do paciente. E o paciente fez uma fístula enteral, saía secreção entérica pelo dreno. Então, o que fiz? Eu fiz uma iatrogenia. Não sei se fui eu, né? Eu coloquei um dreno com a melhor das intenções. Não tinha, o ideal nesse caso aí era colocar um dreno de borracha, porque o dreno era um dreno laminar, que a gente chama, o dreno de Penrose, que ele não perfuraria nunca, mas não tinha. E eu achei necessário, porque o paciente era uma paciente obesa, um paciente grave, que eu precisava observar. E acabou acontecendo isso. Na iatrogenia aconteceu porque o dreno de borracha pressionou o duodeno, perfurou o duodeno e ficava drenando secreção do duodeno, e eu não sabia por que vinha aquela fístula entérica em vez de vir uma fístula biliar. E depois de um tempo, a gente conseguiu fazer uma endoscopia nela, não sei como. Era uma dificuldade tão grande que eu levei o paciente no meu carro. E a gente viu que o dreno estava dentro do duodeno, foi só retirar o dreno do duodeno que a fístula fechou. Então, isso é um exemplo, né? Então, esses drenos rígidos, esses drenos mais duros, mais brutos, a gente não evita colocar em determinados locais. Por exemplo, se você colocar um dreno desse, que não for de silicone, um dreno mais bruto dentro do tórax, ele pode perfurar a pleura visceral e fazer uma fístula, né, broncopleural, saindo ar de dentro do pulmão e saindo para o exterior, como se aquilo tivesse uma fístula constante. E, na realidade, é uma iatrogenia, colocar um dreno que acaba perfurando o pulmão, como eu coloquei um dreno que acabou perfurando o intestino. Então, esses drenos são colocados nos locais de forma que eles não prejudiquem mais do que ajudem, né? Então, por isso que a gente tem que saber qual dreno colocar em quais locais, né? E a duração do dreno, a gente tem uma duração curta ou uma duração prolongada. Às vezes é necessário que você permaneça com um dreno de aspiração contínua, numa dermolipectomia com lipoaspiração, numa paciente do abdômen que era muito obeso, muito grande, muito gordo, porque vai drenar muita secreção. Então, você não pode colocar num dia e tirar no outro, porque aí você vai perder tempo. E, às vezes, você coloca um dreno de Penrose num abscesso, né, um abscesso de tecido celular subcutâneo, e que com 2, no máximo 3 dias, você já está tirando. Então, é uma drenagem curta. Bom, técnicas de drenagem, gente, a gente tem regras básicas para drenar. Então, vou falar um pouco sobre regras de drenagem, que são coisas que falam, poxa, mas isso é algo básico, né? Isso aí é o trivial, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Colocar o dreno em posição de maior declive, ou seja, você vai colocar o dreno de uma forma que o paciente esteja na posição na postural, ele ficar de pé, você não vai colocar um dreno na parte mais alta da loja. Você tem que colocar o dreno na região mais baixa, de maior declive, ou seja, onde a gravidade vai para baixo e a secreção vai drenar a partir dali, né? Então, se você tem um abscesso grande na coxa, você não vai botar o dreno na parte alta do abscesso, você vai botar um dreno na parte baixa do abscesso, para que esse abscesso seja drenado sem que colecione líquido na parte de baixo, né?
O ponto de penetração tem que ser o mais próximo da loja. Ou seja, você não vai tunelizar, fazer uma incisão 10 centímetros abaixo e fazendo um túnel pelo subcutâneo até atingir a loja. Você vai em cima do local, geralmente no local da loja onde ela seja mais baixa, e coloca o dreno naquele local. Isso aí é uma forma bem simples. Dreno fora da incisão primária. O que significa isso? Incisão primária é aquela que você fez inicialmente para o procedimento. Vamos dizer que você fez uma laparotomia mediana para drenagem de uma coleção ou para uma cirurgia de um paciente que tinha um divertículo de sigmoide rompido com secreção, com coleção na cavidade abdominal. Então, você, na hora que você for fechar a cavidade, você não vai colocar o dreno saindo pela incisão mediana. Você não vai colocar o dreno saindo pela incisão que você fez. Você vai fazer uma outra incisão, bem próximo do local que você quer que saia a secreção. Por exemplo, na fossa ilíaca esquerda, que é onde fica o sigmoide, na fossa ilíaca esquerda. Então, você faz outra incisão, passa o dreno para dentro da cavidade e fecha a incisão primária, que é a incisão mediana. Entenderam isso aí, gente? Quem não entendeu pode falar. Professor, para mim ficou um pouco confuso. Você pode explicar de... Vou explicar de novo. Incisão primária é aquela que você faz para operar o paciente. Vou abrir o paciente no meio, né? Passando pelo umbigo ali, no meio do abdômen, vou descer uma incisão vertical, passando pelo umbigo e indo até mais embaixo, perto do pubis. Isso é uma incisão mediana, que a gente chama, tá? Incisão mediana. A gente faz uma incisão no meio do abdômen. E aí eu vou operar lá o sigmoide dele, que tinha um divertículo rompido, e aí eu resolvi fazer lá uma sigmoidectomia. Tirei o sigmoide do paciente fora e fiz uma colostomia. Bom, tirei o sigmoide fora, mas tinha secreção lá e eu tô achando que vai coletar pus naquele lugar. Eu preciso drenar. Eu não posso pegar o dreno, colocar lá naquele local e exteriorizar o dreno pela incisão que eu fiz. Essa é a incisão primária. Eu não posso exteriorizar por essa incisão. Eu tenho que exteriorizar esse dreno por outra incisão, por outro local, por uma incisão que eu faço próximo do local onde eu estou drenando. Por que que a gente faz isso? Para não contaminar a incisão que você abriu para operar o paciente. Senão a gente vai estar passando secreção pela incisão primária. A gente vai estar passando por uma incisão que você faz, chamada incisão secundária, para drenagem somente. E no final você fecha a cavidade no meio. Fechou a incisão que você fez a cirurgia do paciente. Entendeu? Se não entendeu, pode falar que eu repito. Entendi, professor. Bom, o dreno tem que ser apropriado para cada drenagem. A gente não vai colocar um dreno, por exemplo, todo fenestrado, né, todo um dreno mole, por exemplo, na cavidade pleural. Não tem como a gente colocar um dreno todo mole na cavidade torácica, porque senão ele não vai drenar e vai entrar ar para dentro do espaço pleural e o paciente vai ficar com, além da secreção que ele tem na cavidade pleural, ainda vai ficar com um ar dentro, vai ficar com um pneumotórax, que a gente chama. Então, a gente tem que usar o dreno específico para cada região. Por exemplo, a gente vai usar um dreno de Penrose para a cavidade peritoneal, um dreno de tórax para a cavidade torácica, um dreno de Kerr para a via biliar. Então, cada local tem um dreno específico. Ah, como é que eu sei qual é o dreno? Vai saber a partir da técnica cirúrgica, tá? Lá nós temos todos os drenos para mostrar para vocês e vocês saberem de que forma é feito todos os tipos de drenagem na medicina e na cirurgia,
de como é feito todos os tipos de drenagem. Então, agora eu vou saber como você vai saber e vai conhecer todos os drenos. Dreno em posição confortável. A gente não vai colocar um dreno de tórax lá nas costas do paciente, né? O que vocês acham? Eu botar um dreno lá atrás, quando o paciente for deitar, aquele dreno espeta nas costas dele. A gente coloca geralmente na região lateral do tórax. Quer dizer que nunca coloca um dreno na região posterior? Não, não foi isso que eu falei. Eu acho que dentro da possibilidade, você vai sempre colocar no local, numa posição confortável. Se houver necessidade de colocação de um dreno em determinada posição, mesmo que não seja confortável, é uma excepcionalidade, é algo que é preciso ser feito, não que é o que a gente deseja. Mas, por exemplo, numa drenagem de tórax, por exemplo, a gente sempre segue uma linha, ou coloca na linha axilar ou axilar anterior, ou seja, entre o espaço intercostal, quarto, quinto, sexto espaço intercostal, direito ou esquerdo, da linha axilar para frente, ou seja, para a região anterior. A gente não vai colocar lá para trás, porque na hora que o paciente deitar, esse dreno vai ficar incomodando ele, introduzindo, machucando, doendo, né? Então, ele tem que ser colocado de uma forma confortável. O orifício do dreno tem que ser proporcional ao orifício que você fez para a drenagem. Isso é levado em consideração, o orifício do dreno proporcional ao dreno, né? Ao dreno que você vai passar, quando você vai fazer uma drenagem de tórax, por exemplo, né? Você vai fazer uma incisão na pele, vai fazer um túnel e vai fazer uma incisão lá dentro, uma perfuração da pleura, na pleura, e passar um dreno. Mas então você não vai fazer uma incisão de uns 2 centímetros, 3 centímetros, fazer uma abertura no tórax, abrir lá um buraco na pleura e colocar um dreno de 0,7 centímetros, 0,8 centímetros, 1 centímetro, e faz uma incisão de 2 centímetros. Não pode. Você tem que fazer uma drenagem com um orifício proporcional ao diâmetro do dreno. Né? A abertura que você vai fazer para passar o dreno tem que ser proporcional, do mesmo tamanho, mesmo diâmetro. Por quê? Eu vou explicar isso em aula prática, por que isso acontece. Porque, de uma forma rápida, é que você não pode deixar brecha do lado do orifício, do lado do dreno. Se você deixar um orifício muito grande ao redor do dreno, ele vai, em vez de passar por dentro do dreno, ele vai passar em volta do dreno. E aí as consequências, principalmente para uma drenagem de tórax, é péssima, porque o paciente fica com um enfisema subcutâneo monstruoso. Então, isso aí eu vou mostrar em aula prática para vocês, que é mais fácil de explicar. Fixação do dreno. Toda vez que vocês colocarem um dreno num local, principalmente em cavidades, né? Quando a gente coloca em tecido celular subcutâneo, músculo, eu não me incomodo muito em fixar a pele. Mas quando você coloca um dreno na cavidade abdominal ou na cavidade torácica, é necessário que você faça uma fixação desse dreno à pele com um fio de nylon, de seda, de algodão, que seja, passando na pele a agulha e fixando, amarrando na pele e amarrando no dreno, porque se o paciente se movimentar, ele se movimentou quando você chega na beira do leito, você não fixou o dreno. Cadê o dreno que estava aqui? Doutor, não sei, ele entrou para dentro da barriga. E agora? Está dentro da cavidade peritoneal. O que você vai fazer? Você vai enfiar uma pinça lá dentro e ficar pinçando o intestino, pinçando as coisas? O mesentério, o quê? Ou então você vai ter que abrir a cavidade do paciente, outra cirurgia, para retirar um dreno que você deveria ter fixado a pele do lado de fora para ele não entrar. Ou um dreno de tórax que você colocou na cavidade torácica, em selo d'água, porque o dreno de tórax ele precisa ser conectado a um tubo com água para não entrar ar dentro da cavidade pleural, mas você não fixou.
E aí, na primeira tossida que o paciente deu, ele, pá, cuspiu aquele dreno para fora do tórax. E ele ficou com uma abertura no tórax, comunicando o meio externo com a cavidade pleural, e esse paciente fez um pneumotórax. Tá falar com pneumotórax porque você não fixou o dreno do tórax na pele. Então, a fixação do dreno é primordial. Ele é regra geral nas cirurgias do tórax. O que significa isso? Abrir o tórax em toracotomia. O que é toracotomia? Tomia, corte, tórax, abertura do tórax por uma incisão. Abrir o tórax para operar o que for, uma facada, um tiro, aderências pleurais, um tumor de pulmão, o que seja. Abrir o tórax, quando for fechar, é necessário colocar um dreno no tórax e fechar a incisão. A gente vai colocar o dreno no mesmo local da incisão? Não. Incisão, outra incisão para a passagem do dreno, e o local que você abriu o tórax, no espaço intercostal, ou no local que for, e você vai fechar aquela incisão. Então, você dá a regra anterior, né? Lá que você precisa passar o dreno em incisão secundária, você vai drenar o tórax por outra incisão, mas isso é regra. Ah, professor, mas eu tenho uma questão aqui. Qual é? Ah, meu primo fez uma cirurgia de tórax e ele não ficou com dreno. Muito bem. Qual a cirurgia de tórax que ele fez? Ah, ele fez uma simpatectomia para não transpirar na mão. A mão dele transpirava demais, ficava pingando água da mão e ele não queria isso. O médico teve que fazer uma cirurgia dentro do tórax dele para seccionar os nervos simpáticos que vinham para a mão, para o braço dele, e ele ficou bem, ele não tem mais a sudorese, mas ele não ficou com dreno depois da cirurgia. Por que isso? Porque a cirurgia dele foi feita em toracoscopia. Foi feito um portalzinho, passou um portal por uma incisão, chegou na cavidade pleural, ele fez a cirurgia lá, que é uma cirurgia mais simples para secção do nervo simpático, e na hora que ele foi retirar a pinça que estava lá dentro e a ótica, o anestesista foi insuflando o pulmão, insuflou, até encostar no catéter, né, que é colocado, o trocáter que é colocado para a toracoscopia. Aí ele retirou o trocáter, fechou tudo e fechou a pele. E o pulmão estava expandido, ou seja, não ficou nenhum pneumotórax lá. Então, nesses casos, a regra não cumpre, não precisa drenar. Mas abrir o tórax em toracotomia, o paciente sai com uma drenagem de tórax. Isso tudo aí também, vocês precisam entender como é que funciona a fisiologia e a colocação e o entendimento de tudo isso em uma aula prática, porque se eu estou em aula presencial, eu consigo mostrar para vocês, explicar, e vocês entendem melhor. A distância fica complicado, mas na aula prática a gente pode falar muito bem sobre drenagem de tórax, e é bom que vocês todos entendam isso, e não tem dificuldade, mas é muito importante que vocês entendam bem o que é uma drenagem de tórax, porque todos serão capazes de realizar uma drenagem de tórax em caso de urgência, em caso de estarem sozinhos em determinados hospitais, ou até num estágio desse no interior, aconteceu lá uma facada, um tiro e tal, você não sei o que fazer, não, você não sabe o que fazer, coloca um dreno no tórax do paciente, que você não vai matar ele, você vai salvar a vida desse paciente. E, continuando aqui, é a exceção nas cirurgias do abdômen. Por que exceção? Porque a gente praticamente não coloca dreno na cavidade peritoneal. A gente faz os procedimentos todos na cavidade peritoneal. Ah, professor, mas o senhor falou que colocava no fígado, falou que colocava no apêndice, falou que colocava um dreno numa drenagem de abscesso por uma
diverticulite, um divertículo roto de sigmoide, o senhor falou nesses exemplos nessa aula aqui mesmo. Sim, eu falei, e continuo falando. Ela é exceção. Nestes casos exclusivos, a gente coloca um dreno na cavidade. Por exemplo, vou falar para vocês quais são as exceções de colocação de dreno na cavidade peritoneal. O caso clássico é de uma apendicite com secreção localizada na fossa ilíaca direita. Prestem atenção na palavra. Localizada. Você tem uma coleção localizada onde o apêndice se situa, na fossa ilíaca direita. Aí eu coloco um dreno. O paciente tinha uma peritonite generalizada, ou seja, estava com pus em toda a cavidade. Não se coloca dreno. Vou repetir. O paciente tem uma apendicite rota com uma coleção de pus localizada na fossa ilíaca direita. Coloca dreno? Coloca o dreno. Pode não colocar? Se você lavar bem e puder acompanhar o doente, você pode fechar sem colocar. Mas você pode colocar? Pode. Mas o apêndice estava roto e o epíplon não conseguiu segurar, localizar o apêndice, a disseminação do abscesso, era muito pus, e o pus espalhou para a cavidade, o paciente estava com uma peritonite generalizada, estava com pus em toda a cavidade peritoneal. Coloca-se dreno nesse paciente? Não. Então, para peritonite generalizada, não se coloca dreno. Alguma dúvida? Não, professor. Ótimo. Eu espero que vocês tenham ouvido, porque eu repeti, né? Bom, então, qual outro local? Um abscesso dentro do fígado, aí você precisa drenar esse abscesso. É necessário você colocar um dreno lá dentro, às vezes um dreno até tubular, de silicone, e ele fica pingando o pus para fora ali. Parou, você pode retirar e pronto, resolveu o problema do doente. Muitas vezes você pode acontecer de fatos, assim, excepcionais, porque não é muito frequente, uma necrose de pâncreas, uma pancreatite necrohemorrágica. Aí você vai lá, você drena, retira aquilo tudo, e é necessário que você deixe um dreno ali, porque senão ele vai coletar secreção ali dentro, e às vezes é fatal essa coleção. É necessário que você coloque um dreno ali, exterioriza aquele dreno. A colocação de drenos na cavidade abdominal, ela já foi infinitamente maior do que é hoje, mas ela gradativamente foi sendo reduzida até hoje, que a gente considera que só em determinadas situações a gente coloca drenos em cavidade abdominal. Então, de uma forma geral, nada é 100%, principalmente na medicina, né? Medicina não é matemática. Então, de uma forma geral, é regra geral nas cirurgias do tórax e é exceção nas cirurgias do abdômen. Tá? Tipos principais de dreno. Quanto à forma, a gente tem o tubular, né? O tubular e o laminar. Então, hoje em dia, eles dividiram assim, o dreno ficou praticamente em dreno tubular, que é um dreno fechado, e o laminar, que é um dreno aberto, porque o laminar, ele drena por capilaridade. Aí ele tem uma lâmina com orifício dentro, mas muitas vezes a drenagem não se faz por dentro da lâmina, e sim ao redor dela, porque o líquido encosta ali naquela superfície da borracha e vem deslizando e acaba saindo secreção em volta do dreno laminar. Então ele tem a função de drenar por capilaridade. O dreno laminar, ele drena por capilaridade. O dreno tubular, ele drena por dentro do tubo, tá? E o laminar, ele pode ser acoplado pelo lado de fora a um dreno tubular. É chamado dreno de Waterman. Waterman, como se fosse W-A-T-E-R, Waterman.
Então, o dreno de Waterman é um dreno tubular por dentro com um dreno laminar por fora. Para que serve isso? Para que não aconteça aquele caso que eu contei lá atrás para vocês, do dreno tubular acabar perfurando uma estrutura intracavitária. Então, o dreno estando por dentro, a borracha por fora, ela desliza e não deixa o dreno fazer pressão, não deixa ele perfurar. Então, o material, quanto ao material, ele pode ser, hoje em dia, ele é muito frequente em silicone, borracha e até plástico. Mas ele é mais comum hoje em silicone e borracha. Antigamente a gente tinha uns drenos metálicos, coisa que porque esses drenos depois eram esterilizados e reutilizavam esses drenos. Mas isso ficou restrito às traqueostomias com essas próteses, né, de traqueostomia de metal, que o paciente só retira a parte interna, lava e coloca no metal que fica na traqueostomia. Então, assim, drenos e sondas e coisa de metal, eu praticamente só conheço hoje só conheço a sonda de traqueostomia metálica, que é o paciente que fica o resto da vida com traqueostomia. Então, ele usa aquela traqueostomia de metal e a parte de dentro ele pode tirar, lavar com água lá, sabão, escova direitinho, deixa bem limpinho e coloca de volta por dentro da prótese que fica colocada ali de metal. Mas drenos mesmo a gente hoje tem concentrando a grande maioria, quase a totalidade, em silicone e borracha. Bom, esse dreno aqui é um dreno de silicone, tá? Ele é um dreno que ele é fenestrado nos 4 lados, ó lá. Em vez dele ser tubular, ele tem um T por dentro, ó lá, ele tem uma cruz por dentro, né? Que segura essas calhas de fenestração em volta, tá vendo? Então, ele tem umas calhas de fenestração em volta que facilita a captação de líquido por essas calhas, e mais para cima um pouco, quando você vai vindo mais para cima, ela acaba ficando totalmente fechado. E a partir dali ele exterioriza e aí drena de forma tubular. Mas na parte de dentro da cavidade onde ele é colocado, ele tem essas calhas abertas. Tá certo? Ele aqui, nesse caso aqui, ele é cilíndrico e o outro ele é mais ovalado, né, meio retangular. Mas a ideia é a mesma, ela tem essas calhas abertas que depois elas se fecham e são exteriorizadas. São esses aí, ó. A gente chama esse dreno, com uma cruz, aqui esse tem uma cruz, e o outro tem um H, tá vendo? Um H, a gente chama de dreno japonês. Mas tem um nome específico, agora me faltou exatamente o nome desses drenos aí, mas ele é feito de silicone, né? E a gente chama de dreno japonês, porque ele foi inventado no Japão, esses drenos. E são espetaculares. São os melhores drenos que a gente usa para serem colocados em cavidade, em drenagens específicas, a gente usa esses drenos com muita facilidade, eles drenam muito bem, não obstruem, quer dizer, a fibrina não obstrui os orifícios, né, porque são calhas, em vez de serem orifícios, eles têm calhas, então a fibrina não consegue obstruir as calhas, e aí ele consegue cumprir o papel até o momento da gente retirar esses drenos fora. Gente, tá tudo bem aí? Sim, professor. Ótimo. Aqui é outra forma, olha só, aqui do meio vocês podem ver que ele é totalmente fechado, tá vendo? Essa é a forma que ele sai exteriorizado. E o da esquerda, ele é aberto em 4 lados em calhas. Então, essas calhas servem para drenagem, para a fibrina não obstruir,
e depois eles vão progredindo e aí ele fica fechado e sai como esse aqui do meio. Ou então ele pode ser um dreno tubular como o da direita. Ele é um dreno tubular aqui, saindo aqui, seria o orifício de saída, e a outra extremidade, teria algumas fenestrações por ele, ao redor desse dreno. Então, ele faz a mesma função, só que a gente hoje prefere, porque na prática você percebe que os que têm essas fenestrações, eles se apresentam bem melhores do que os que só têm orifícios. Esses drenos aqui são chamados drenos de Penrose. Desculpa. Falar demais. Drenos de Penrose são drenos de borracha flexível, são flexíveis. Essa borracha aqui é uma borracha bastante mole, bem flexíveis, e elas têm esse orifício dentro, mas elas funcionam por drenagem, por capilaridade. O líquido encosta por lado de fora e pode passar por dentro também. Mas eu acredito que a drenagem seja muitas vezes colapsada, esse interior é colapsado, porque a borracha ela é muito flexível, muito mole, né? Então ela acaba colando uma na outra, e a drenagem quase que não se faz pelo lado de dentro do dreno, se faz pelo lado de fora do dreno. Então, ele tem várias espessuras. Aqui ele tem um dreno de número 3 aqui, 2 e 1. E eu acredito que seja mais ou menos isso. Esse dreno aqui é um dreno de aspiração contínua. Olha. Ele é uma sanfona. Em cada veio desse, na parte externa, ele tem uma mola que ele fica circundando esse dreno aqui. Então, o que você faz? Esse pino azul que está aqui em cima, você abre ele, né? Você abre esse pino azul e aperta a sanfona até espremê-la completamente. E aí você vem e fecha novamente essa parte de cima aqui, fecha o dreno apertado. E essa ponta aqui, ela é conectada a um ou dois drenos fenestrados que são colocados na área que você quer drenar. Então, quando você coloca e faz esse movimento, quando você solta, aperta aqui em cima e solta ele, a mola sobe e começa a aspirar todo o conteúdo que tá coletado no local. Esse é um dreno de aspiração contínua. Essa cordinha azul aqui é para carregar o dreno. Muitas vezes o paciente vai na consulta, retorna, você dá alta do paciente do hospital, um dia ele volta uma semana. Eu já tive paciente com 2 semanas colocado, 2 semanas com um dreno desse instalado e com drenagem total de mais de 2.000 ml. Então, ele é muito útil para esse tipo de drenagem. Aqui vocês têm um dreno de borracha. Ele é um dreno não tão flexível quanto o dreno de Penrose, porque ele é um dreno tubular de borracha, mas ele não é duro, não. Ele é, assim, ele mantém a forma, ele tem memória, né? Se você, por exemplo, entortar o T dele, ele volta para a posição que ele deveria estar. Esse é um dreno específico da via biliar. Ele é chamado dreno de Kerr. Esse é o dreno de Kerr. Então, geralmente, a gente abre uma canaleta aqui em cima, nessa T dele, abre a canaleta aqui e faz um V bem próximo do T. Porque a gente coloca isso dentro do colédoco. Quando você tem indicações, né, você coloca esse dreno dentro do colédoco. E quando termina a função dele, você puxa esse dreno, e por esse V que é colocado aqui no T, bem em cima do T, essas duas pontas se dobram e saem pela incisão. Eu posso mostrar isso na sala de aula, com o dreno lá, para vocês entenderem melhor. Mas ele é um dreno de Kerr, e ele é usado para a via biliar. Esse aqui é outro modelo de dreno utilizado para aspiração contínua.
Observem que o dreno aqui, olha só, ele está todo enroladinho, ele é todo fenestrado aqui, ó, todo fenestrado. Quando chega no final, ele já está todo sem fenestração, e aqui essa ponta é para você fazer a passagem de dentro para fora e perfurar a pele. E aí colocar no final, conectar a essa bolsa aqui, que ela não tem uma mola, mas você esvazia o conteúdo apertando ela, e quando você solta, ela tende a voltar fazendo aspiração. Ela vai voltando a ser a bolsa, então ela faz uma pressão negativa dentro do recipiente e puxa o líquido para dentro dela. Então, é um outro modelo de dreno de aspiração contínua. Olha aí. Nesse caso aqui, ele colocou um dreno dentro do espaço articular do joelho do paciente, e aí, quando a mola começa a subir, ela aspira o sangue que ficou coletado dentro da região articular, intraarticular, e ele vai saindo e sendo colocado para dentro do dreno. Ah, mas e aí, na hora que encher? Na hora que encher, você esvazia. Aí, aqui tem um conteúdo que você fecha esse drenozinho aqui por enquanto. Aí você esvazia o líquido que tem dentro desse frasco, aperta novamente para dar pressão e conecta novamente e abre o frasco. Aí ele vai voltar a drenar. Parando de drenar, retira-se o dreno. Olha aí a derivação ventricular. Não é nem ventricular, aí é subdural, né? O paciente que tinha um traumatismo craniano fez um hematoma subdural, quer dizer, debaixo da dura mater, por dentro do crânio, olha lá, comprimindo o cérebro. Aí o que o médico fez? Ele abriu um buraco aqui, colocou o dreno lá em cima do hematoma e fez uma drenagem para dentro do frasco, sendo que o frasco é valvulado. Na hora que o líquido vem, ele empurra a válvula e escapa para dentro do frasco. Não tendo pressão, a válvula fecha novamente aqui. Então, isso é uma drenagem externa temporária. Parou de drenar, ele puxa o dreno e fecha a pele. Então, para que não haja contaminação da cavidade intracraniana. Aí é um caso excepcional de um hematoma subdural. Aí são alguns drenos de silicone. Esses drenos são drenos colocados na cavidade torácica, tá? Drenos mais finos para crianças, mais grossos para adultos, mas eles têm essa característica dessa linha azul aqui, ó. Aí fala, mas para que tem essa linha azul? Essa linha azul, ela passa ao lado de cada fenestração. E quando você faz uma radiografia, ela tem uma fenestração que passa em cima da linha. Então, essa fenestração que fica em cima da linha serve para medir até onde a fenestração que está em cima da linha ficou na cavidade intrapleural. Na cavidade pleural. Então, se você tem essa fenestração para fora da cavidade pleural na radiografia, aí essa drenagem está ineficaz. Então, essa linha azul, ela serve para ser radiografada e visualizada no raio-x. As técnicas de drenagem, a gente tem, para cada técnica, uma forma diferente, e a gente vai falar isso na aula prática. As punções a Carol deu, né? E aí eu vou falar rapidamente sobre as sondagens. Já que temos 20 minutos, eu vou acabar bem rápido. A colocação de sonda nos canais ou cavidades naturais do organismo a fim de reconhecer-lhes o estado, extrair ou introduzir substância. Ah, mas então qual é a diferença entre sondagem e drenagem? Se
O objetivo é o mesmo. Por que que um chama sondagem e o outro chama drenagem? Alguém sabe? Pela definição, a drenagem, a gente que cria, né, a cavidade, cria não, o caminho para Exatamente. Quem está falando? Luiz. Parabéns, Luiz. Você foi cirúrgico. Obrigado. Locação das sondas nos canais ou cavidades naturais. Essa é a diferença, tá? Você vai colocar sonda em cavidade que ela já existe. Você não vai colocar dreno em cavidade que já existe. Então, você vai sondar pacientes pelo nariz, vai sondar pela uretra, vai sondar pelo ouvido, vai sondar por um vaso, né, uma artéria, você vai botar uma sonda numa artéria, que ela vai atingir a entrada da aorta, aí você vai ver os ósteos das artérias coronárias e introduzir lá dentro um contraste, e aquele contraste vai desenhar aquela coronária, para saber se aquela coronária tem algum tipo de obstrução, né, no cateterismo cardíaco. Então, você vai fazer uma sondagem, você sonda o sistema arterial, você sonda o tubo digestivo, você sonda o reto, você sonda a uretra, você sonda o ureter, você sonda, então, tudo isso é sonda, porque são cavidades naturais do organismo. Então, a finalidade, como a drenagem, você vai fazer diagnóstico ou fazer um tratamento. Né? Quando a gente sonda um espaço intratecal, quer dizer, dentro, por exemplo, no espaço raquimedular, você está num espaço lá entre a dura mater, né, e a medula, com líquor em volta. Então, você vai sondar aquele espaço. Aí você vai introduzir substâncias ali para anestesiar, fazer uma raquianestesia no doente. Você joga um anestésico pesado ali, para ele não subir muito e bloquear lá os nervos intercostais, e o paciente entrar em insuficiência respiratória. Usa uma xilocaína, uma neocaína lá, pesada, que ela tem um peso molecular maior do que o líquor, e ela fica mais para baixo. Então, você consegue fazer uma anestesia sondando o sistema raquimedular. Você consegue fazer um cateterismo cardíaco sondando uma artéria femoral ou uma artéria radial. Você vai sondar uma veia para fazer uma venografia. Você vai sondar a uretra, e da uretra a bexiga, e a bexiga a ureter, e ureter, você vai subindo e vai conseguir fazer um contraste lá dentro do rim do paciente, para saber se ele tem algum cálculo, né, nos cálices renais lá. Então, tudo isso é feito por sondas. No sistema orgânico, a gente tem no vascular, no respiratório, digestivo, urinário, e a técnica que a gente usa é uma técnica cruenta ou incruenta. A técnica cruenta é a incruenta é aquela que você utiliza aquele orifício mesmo de natural. Por exemplo, você vai colocar uma sonda na uretra e chegar até a bexiga. Então, você conseguiu sondar com uma sonda de Foley a bexiga desse paciente que estava com dificuldade de urinar, estava com bexigoma, a bexiga estava muito cheia de urina, ele não conseguia urinar, e aí você fez um bexigoma, e aí você conseguiu drenar aquele bexigoma, trouxe alívio para o paciente. Só que, em determinado momento, você pediu para sondar aquela bexiga daquele paciente, e a enfermeira volta e diz: doutor, a sonda não progride. Porque a próstata do paciente é idoso, ela é hiperplásica, ou ela tem um tumor, e a próstata fechou a uretra
prostática, bem próximo da bexiga, e a sonda não progride. E o paciente está com muita dor. E você está lá no Japurá, lá no Erunepé, em Envira, não sei se tem gente de lá, se o pessoal do interior. Pessoal do interior da capital. Capital. Na capital. Mas aí que vocês estejam num estágio lá em Envira. O médico saiu doente, estava com Covid, foi internado em Manaus, e aí vocês estão lá no estágio, e o médico foi embora, porque estava doente. Agora o paciente chegou lá, ele falou, não, eu sou estudante, e o paciente que morra. Não sei não. É assim? Não, vocês são quase médicos, vocês estão na biqueira de formar, e vocês estão no local, e o paciente chegou, um idoso, com bexigoma, e vocês... E a enfermeira vai falar, oh, doutor, você não é doutor, mas está lá, sabe tudo já estudou. Doutor, o paciente não consegue urinar. E eu tentei passar a sonda nele, não consegui. Ele está com um bexigoma que está vindo quase no estômago dele, para cima do umbigo. E está com muita dor. E aí? Aí a gente usa um método de drenagem da bexiga, que é o método, a técnica cruenta. A gente faz uma incisão, 1 centímetro acima do pubis, e usa um trocáter, que tem próprio para isso mesmo, a gente pode até falar depois na aula prática para vocês, ou uma pinça de Kelly, e vai dissecando até passar a aponeurose, né, no meio dos retos abdominais ali, ou do piramidal, ali dos piramidais, e aí você bate na bexiga e perfura a bexiga, pronto, vai sair urina demais, você abre ali, e por ali você passa uma sonda, e você criou um caminho cruento, você fez uma técnica cruenta para uma sondagem de bexiga. Você fez uma cistostomia, você abriu a bexiga dele para a passagem de uma sonda. Então, você fez uma técnica cruenta, fez uma cistostomia para esvaziamento de uma... E o paciente fixa aquele dreno na pele, acabou. Enche o balão, puxou ali o dreno, pronto. E aí você dá um pontinho na pele e amarra o dreno. Todos saberão fazer isso, em casos de urgência. E isso é uma coisa simples, mas é uma técnica incruenta, é a passagem pelos orifícios naturais, e a técnica incruenta é criar um orifício para atingir a cavidade. Quanto a cada uma delas, é o que eu falei para vocês, é individualizar, né, todas essas sondagens, que cada uma delas tem uma característica. Por exemplo, se você vai sondar a árvore respiratória, para você aspirar, por exemplo, secreção que tem numa traqueostomia, por exemplo. Você precisa de uma técnica asséptica para drenar ou para aspirar uma traqueostomia? Não, porque aquela área ali está contaminada. Ela é aberta ao meio externo. Então, aquela traqueostomia ali, ela tem contaminação. Por isso que o paciente que ele é traqueostomizado, ele pega uma infecção respiratórias baixas, né, quer dizer, direto no pulmão, pneumonia, bronquite, com mais frequência do que a pessoa que não tem que tem as barreiras, que é a barreira qual é o bloqueio? Primeiro começa no nariz, né? As coanas nasais lá, com sangue e tal, impedindo e captando bactérias na entrada do ar, diminuindo a quantidade de poeira, os cílios, os pelos no nariz, que diminuem, vão pegando. Tudo isso depois vai para a nasofaringe, depois passa pela nasofaringe lá atrás, depois passa pela laringe até atingir as cordas vocais ali, a glote, e aí entrar na glote, as cordas vocais, e entrar mesmo na traqueia. Quando você faz um bypass lá embaixo, evita a passagem dessa área toda anterior, você tira a proteção da árvore respiratória,
e aí exterioriza uma traqueostomia para o meio, e aquilo tudo o paciente fica com aquela área contaminada. Então, você não precisa fazer uma técnica completamente asséptica para aspirar, botar uma sondinha ali e aspirar aquela secreção que o paciente fica tendo quando tem traqueostomia. Mas quando você vai passar uma sonda na bexiga, através da vagina, lá no meato uretral, na região da vulva, né? Na vagina, na vulva ali, aquela área externa, ela é contaminada, então você precisa digermar ali, ou como no pênis, você precisa digermar a uretra, o meato uretral ali do pênis, para você poder passar a sonda. Então, você precisa ter uma luva, né, um material asséptico, com clorexidine no local, então, um povidine digermante, você passar ali na área externa, para que, na hora que você introduzir a sonda, você não carregar germes do meio externo para dentro da bexiga, tanto no homem quanto na mulher. Isso tudo é uma técnica que geralmente é o enfermeiro que faz, mas o médico tem, lógico, tem a obrigação de saber como é que faz. Mas isso tudo é uma coisa muito simples e tem nesse manual de procedimentos médicos hospitalares que a gente vai passar para vocês. No mais, tudo que vocês tiveram de dúvidas, se quiserem perguntar agora para mim, pode falar agora, eu estou aqui à disposição, ou durante a aula prática, quando a gente for falar sobre drenagens e sondagens, e punções também, que se a professora Carol não deu, ela vai dar essa aula para vocês. Vocês podem fazer durante a aula prática. Professor, durante a aula que o senhor falou isso lá, que ensinou aquilo, tal, não entendi direito isso. Pode anotar aí, chegar lá para mim e perguntar. E a gente às vezes fica ali do lado, mas é só chamar, a gente está ali, eu vou lá e explico tudo para vocês, tá bom? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor? Pode falar. Sobre o material da aula passada, de agulhas e tudo mais, ele vai ser disponibilizado? Sim. A professora Carol, nessa próxima aula agora, eu acho que hoje, quem for para a aula hoje agora, ela pode passar isso para vocês também. Ela pode só perguntar lá, a gente pergunta agora para ela lá e ela fala para vocês onde é que tá bom? Se não tiver na reprografia, ela passa para vocês. Tá ok? Eu estou saindo de... Professor, do laboratório. eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. A diferença das sondagens para as drenagens é só mesmo a técnica, que no caso as sondagens em cavidades pré-existentes, os canais, né, por onde vai passar? Sim. A diferença é que a drenagem, ela é sempre feita por incisões, né? Ela é sempre feita por incisões. No caso específico de uma drenagem, de uma sondagem cruenta, ela é específica para só determinadas áreas. Por exemplo, uma sondagem do sistema arterial, você não consegue pegar um sistema arterial aberto. Então, você precisa fazer uma incisãozinha ali e abrir e tal, passar lá uma sonda na artéria para... Então, ela é cruenta também, né? Mas é uma sondagem. Mas quando, por exemplo, o sistema arterial e venoso, ele é fechado. Apesar de você usar o orifício, a cavidade que já existe, que é o vaso, né? Você precisa fazer uma incisão para atingir o vaso, né? Você precisa fazer um acesso percutâneo no vaso para atingir e colocar o catéter dentro do sistema arterial ou venoso. Mas, de uma forma geral, ele utiliza uma cavidade ou um acesso pré-existente. A drenagem, não. A drenagem, você sempre vai utilizar um meio de abrir e chegar até aquele local. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Eu vou para a aula lá, quem for para a aula pode perguntar. E, professor, uma última dúvida. No caso da sondagem, eu posso tanto extrair como introduzir alguma substância, né? Aí, no caso da drenagem, eu só tiro, né? Eu só tiro, no caso. Quem está falando? É o Marcos. Marcos, exatamente. Você,
A pergunta é pertinente porque você pode tanto extrair quanto colocar. Você pode colocar, por exemplo, um contraste, você pode colocar remédio, medicação no local, quanto pode extrair secreção, pus, líquido, bile, pode extrair linfa, né? Você, por exemplo, pode, por um acidente qualquer, durante uma punção de veia subclávia, do lado esquerdo, você pode acabar lesando o ducto torácico. E quando você lesiona esse ducto torácico com uma agulha, ele pode ficar drenando, fistulizando para dentro da pleura. E aí, de repente, o paciente apresenta lá uma coleção no tórax à esquerda, e você faz uma toracocentese nesse paciente, coloca uma agulha lá e aspira, de repente, uai, o que é isso aqui? Leitoso aqui, parece um leite, o que é isso? Ah, é uma fístula de linfa, né? Você está drenando uma quantidade de linfa para dentro do tórax e fez lá uma coleção que você vai ter que drenar, ou então é necessário, às vezes, até fazer uma toracotomia e fazer uma ligadura lá do ducto torácico lá. Fechar o ducto torácico, porque se ele fica drenando, o paciente não melhora daquele problema. Por isso que a gente prefere puncionar veia. Eu acho que a professora Carol já deve ter falado isso para vocês na aula, se não deu a aula, ela vai dar. A gente prefere puncionar subclávia do lado direito ao invés do lado esquerdo. Tá? Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida lá também, a gente pode falar lá na Obrigado. aula. Tá bom. Obrigado aí.